Vamos continuar a nossa leitura, né? Que o tempo da live é aproximadamente 1 hora e a leitura é mais de 1 hora. Então eu faço essa segunda parte, nessa segunda live, eu continuo a leitura, né? Nós estamos lendo Gênesis do capítulo 29 ao 40 e vamos ler Mateus do 9 ao 12. Amém? Então vamos continuar a nossa leitura. Estamos em Gênesis, capítulo de número 36. Versículo de número... E morreu Balã, filho de Acabor, e Radar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Metabel, filho de Matred, filho de Mezaabe, e estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes: o príncipe Tiná, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, e o príncipe Elá, o príncipe Penon, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibazar e o príncipe Magidiel, o príncipe Irã. Esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Esaú, pai de Edom. Gênesis 37. José, sonhador. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. E sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, por causa do sonho, por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Eram sonhos de Deus, né? Sonhos proféticos. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu, tua mãe, teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os irmãos estavam com inveja de José por causa dos seus sonhos e de suas palavras. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui, né? E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. E diz-me: peço-te de onde eles apacentam.
E disse aquele varão: foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. Quando ele chega em Dotã, o que acontece? E viram-o de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: ei lá, vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Ruben, livrou das suas mãos, e disse: não lhe tiremos a vida. Eles iam matar José, seus irmãos. Aí se levantou Ruben. Também lhe disse Ruben: não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia e não havia nela água. E não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão. E levantaram os olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que proveito haverá em que matemos a nosso irmão, escondemos a sua morte? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então Judá falou para seus irmãos que era melhor vendê-lo do que matar. Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E tornando, pois, Ruben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e tornou a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu onde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e atingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se essa será ou não a túnica de teu filho? E conheceu, e a disse: é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado. José. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs pano de saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos, e todas as suas filhas para o consolarem. E recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro eu hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irã. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe, quando ela o teve. E Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. E porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão, para dar continuidade. A semente de seu irmão. Onã, porém, soube
que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, com os seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher, de Judá, e depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tiná, e ele Iré, seu amigo, Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Tiná, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si as vestes da sua viuvez, cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, assentou-se. À entrada das duas fontes que estão no caminho, e Tiná, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto seu rosto. Dirigiu-se para ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me entrar em ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que entre em mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dá-me penhor até que eu envie. Então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu lenço e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e entrou a ela, e ela concebeu dele. O teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Selo, lenço e cajado. E ela levantou-se e foi-se, tirou de sobre si o seu véu, e vestiu as vestes da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não o achou. Perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho, junto às duas fontes? Eles disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a Judá e disse: não o achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: tome-o ela, para que porventura não venhamos a cair em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achastes. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou. Olha só. E eis que está pejada do adultério. Então diz Judá: tirai fora para que seja queimada. Olha só. O próprio Judá, que se deitou com ela e não sabia, mandou queimar ela. E tirando fora, ela mandou dizer ao seu sogro do varão: de quem são essas coisas? Eu concebi? E ela disse: mas conheço, peço-te, de quem é este silo, este lenços e este cajado? E conheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu. Olha só. Porquanto não a tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos no seu ventre. Olha só. E aconteceu, dando à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Então colocou a mão para fora, e ela já colocou a fita, a parteira, né? E aconteceu que, dando à luz, que pôs fora a mão, e a parteira tomou e atou em sua mão um fio roxo, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a mão, que estava com a fita, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tem tu rompido sobre ti a rotura? E chamaram o seu nome Pérez. Depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zera.
parteira colocou a fita, mas quem saiu primeiro foi Zera. E como tem tu rompido sobre ti a ruptura, e chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, e depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome Zera. Primeiro saiu Pérez. A parteira achou que ia sair Zera, né? Colocou a fita. Mas quem saiu primeiro foi Pérez. E o que estava com a fita saiu depois. E depois saiu o seu irmão, cuja mão estava o fio roxo. Gênesis 39, o último capítulo da nossa leitura do Antigo Testamento. Aí vamos para o Novo, com a graça de Deus. Gênesis 39, com a ajuda de Deus, lendo a Bíblia em 100 dias, quarto dia de 100. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e ele tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e serviu, e ele pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo o que tinha. Aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista, né? José era bonito. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo, que ela fala para José. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entrou em minha mão tudo o que tenho. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o serviço, e nenhum dos da casa estavam ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu. Fuja. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão, fugira para fora, e chamou os homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós, e entrou até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxestes para escarnecer de mim? E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que ele falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. Olha só. E estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E tudo o que ele fazia, José, na prisão, o Senhor prosperava. Glória a Deus.
Falta mais um capítulo. Capítulo de número 40. E aconteceu depois dessas coisas. José, na prisão, interpreta 2 sonhos, epígrafe. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor. O rei do Egito indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-o à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-lo a cargo de José, para que o servisse. Estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram, temos sonhado um sonho, e ninguém há que me interprete. E José disse-lhe, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Ninguém interpreta porque as interpretações são de Deus. Né? Então contou o copeiro Mor seu sonho a José, e disse-lhe, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Esse é o sonho do copeiro. Então disse-lhe José, esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. O José pediu para o copeiro lembrar dele. Eu lembrei daquela frase do ladrão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas Jesus cumpriu o que falou ali, né? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O copeiro não, né? Esqueceu de José. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faça menção de mim a Faraó. Faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete, e todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor, e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. O homem esquece, mas Deus não. Não era o momento, né? Se lembrar de José. Todas as coisas cooperam. Eu quero abrir um parênteses aqui. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora vamos ler Mateus. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus 9.
Paralítico de Cafarnaum. Entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: Perdoado-te são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo esse milagre, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: Não necessitam de médico os são, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Acerca do jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Diziam, porém: Virão em que lhe será tirado. E os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novo, e assim ambos se conservam. A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, Jairo, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse-lhe: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, e disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe: Crede vós que eu possa fazer isso? Crede vós que eu possa fazer isso?
crede vós que eu possa fazer isto? E disseram eles, sim, Senhor. E tocou então os olhos deles, dizendo, seja feito segundo a vossa fé. E os olhos lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo, olha que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, e falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu isso em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus, que lindo isso, né? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha a trilogia de Jesus, né? Ensinando, pregando e curando. Glória a Deus. Trilogia. Ensinando, pregando. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Abre parênteses. Jesus ele cura. Fecha parênteses. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Que mande ceifeiros para a sua seara. Rogai. Mateus capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para o expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, e Simeão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Expulsa os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais outro ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos recebe, e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens,
porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão na sua sinagoga. Sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, e por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cêntio, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade do vosso Pai. Não cai um passarinho na terra sem a vontade, e nenhum deles cairá em terra, sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que estás no céu. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá um galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondeu e disse-lhe: Ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos,
os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver? Um homem ricamente vestido? Ou que se trajam ricamente? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparar diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Né? Então, João Batista é o último profeta da antiga aliança, né? Ele é o último profeta. Esse é do Velho Testamento. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizendo: Tocamo-vos flauta, e não dançastes, cantamo-vos e lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo e nem bebendo, e diziam: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diziam: Eis aí um homem, comilão e beberrão, amigo de publicanos e de pecadores, mas a sabedoria é edificada por seus filhos. As 3 cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo. Então, Jesus faz milagre com propósito, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo e do que para ti. Naquele tempo respondeu Jesus e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas essas coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas, e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhe disse: Não tendes lido o que fez Davi? Quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes?
Ou não tende lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Ó, Jesus é maior do que o templo. Que lindo isso, né? Está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. E partindo dali chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele lhe disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Abre parênteses, hoje o negócio tá invertido, né? Parece que os animais, né? Parece que vale mais do que o ser humano, né? Nessa geração aí. Fecha parênteses. Mas ó, pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. E por consequência, lícito fazer bem. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência, lícito fazer bem no sábado. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele estendeu e ficou seco como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhe rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. E trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo e devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, porque o expulso, então os vossos filhos, portanto, ele mesmo serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. A árvore e seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom? Ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância do coração, disso fala a boca.
O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. O milagre de Jonas. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte um sinal. E Jesus respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ele é maior do que o templo, ele é maior do que Jonas e ele é maior do que Salomão. Jesus. Eis aqui quem está. Eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Ele é mais, ele é maior. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Entrando habitam ali, e seus últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disseram-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Vou repetir, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Deus abençoe em nome de Jesus. Concluímos a leitura com a graça de Deus. Obrigado, Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, obrigado por esta leitura concluída, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por nos dar força, graça, meu Pai, para ler a Tua palavra. Meu Pai, eu te peço, nos faça lembrar, meu Pai, de tudo que nós temos lido, no momento certo, na hora certa, para ganhar almas para Ti, meu Pai. Em nome do Senhor, essa é a minha oração. Eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigado, Senhor.